Por séculos, Marte foi visto como um dos destinos mais fascinantes para a humanidade, um planeta próximo o suficiente para despertar sonhos, e distante o bastante para nos desafiar. Em um cenário onde os recursos da Terra se tornam cada vez mais escassos, o planeta vermelho passou a simbolizar uma nova fronteira, uma esperança de expansão e de um novo começo. A ideia de habitar Marte inspira cientistas, visionários e entusiastas pelo mundo, que veem na colonização uma forma de garantir a sobrevivência da espécie humana, espalhando nossa presença pelo sistema solar. Entretanto, apesar de todo o entusiasmo das avançadas promessas tecnológicas, os desafios para transformar Marte em um lar seguro e viável são imensos. As condições extremas do planeta, com tempestades de poeira que podem durar meses, radiação intensa, uma gravidade reduzida e uma atmosfera quase respirável, parecem testar nossos limites. O sonho de colonizar Marte está longe de ser uma simples questão de tecnologia e coragem. Ele envolve um confronto com forças e riscos que talvez ainda não tenhamos capacidade de superar. Sejam bem-vindos ao canal Fatos e Grandezas. Comente aqui se você teria coragem de ser um dos colonizadores de Marte, caso isso fosse possível. Ao imaginar Marte, muitos de nós o associamos a uma paisagem desértica e estéril, marcada pelo solo avermelhado e pelas montanhas que se erguem contra um céu escuro. No entanto, o que as imagens captadas por sondas e rovers não conseguem transmitir é a verdadeira hostilidade do clima marciano. A atmosfera de Marte é composta por 95% de dióxido de carbono, com traços de nitrogênio e argônio, e quase sem oxigênio. Essa combinação a torna irrespirável para os seres humanos e também insuficiente para proteger o planeta da radiação solar e cósmica. Essa fina camada atmosférica é incapaz de reter calor, criando uma variação extrema de temperatura entre o dia e a noite. As temperaturas em Marte podem despencar para menos 125 graus Celsius durante a noite, e mesmo em pleno dia, raramente ultrapassam os menos 60 graus Celsius na linha do Equador. Esse frio extremo é um grande obstáculo, uma vez que qualquer tecnologia e infraestrutura precisariam ser intensamente preparadas para suportar a variação térmica. Além disso, os sistemas de suporte à vida para os colonos precisariam ser desenvolvidos com capacidade de aquecer eficientemente, ao mesmo tempo que protegem os humanos da exposição direta a essas condições. Outro grande desafio do ambiente marciano são as tempestades de poeira. Essas tempestades não são como as que ocorrem na Terra. Em Marte, elas podem cobrir todo o planeta e durar semanas ou até meses, obscurecendo a luz solar e diminuindo significativamente a visibilidade. Sem luz solar, os painéis solares de naves e habitats perdem eficiência, tornando-se incapazes de gerar energia suficiente para manter as operações. Essas tempestades também reduzem a visibilidade, tornando as operações de exploração externas arriscadas, além de causar a deposição de poeira em equipamentos, o que pode danificar ou mesmo impedir o funcionamento adequado. Além disso, as partículas de poeira marciana são finas e abrasivas, com propriedades eletrostáticas que fazem com que grudem em superfícies, infiltrando-se em sistemas de ventilação e máquinas. Para os equipamentos vitais e os sistemas de suporte à vida, a presença constante dessa poeira é uma ameaça significativa. Isso exige soluções de manutenção e limpeza altamente eficientes para evitar a falha de equipamentos essenciais para a sobrevivência. Combinando o frio extremo, a atmosfera tóxica e as tempestades de poeira que desafiam qualquer forma de vida, o clima marciano é, de fato, um dos maiores obstáculos ao sonho de colonização. Para que possamos pensar em uma presença humana prolongada em Marte, não apenas precisamos de estruturas e sistemas altamente resistentes, mas também de métodos eficazes de proteção contra esses elementos incontroláveis. Esse ambiente inóspito sublinha o enorme abismo entre o que imaginamos e a realidade prática de viver em Marte. Se o ambiente já é um problema por si só, a radiação em Marte coloca uma ameaça ainda mais silenciosa e letal para qualquer possível colono. Diferente da Terra, que possui uma espessa atmosfera e um campo magnético robusto que desvia grande parte da radiação solar e cósmica, Marte não oferece essa proteção natural. Isso significa que, na superfície marciana, os níveis de radiação são significativamente mais elevados, expondo qualquer ser humano a uma dose perigosa de partículas de alta energia provenientes do Sol e do espaço profundo. Essa radiação cósmica é especialmente perigosa porque pode penetrar profundamente nas células humanas, causando danos ao DNA, aumentando o risco de câncer e de problemas de saúde graves. Em longos períodos de exposição, a radiação pode também causar efeitos degenerativos nos sistemas nervoso e cardiovascular. Para os primeiros exploradores, isso representa um risco constante,
e a exposição prolongada à radiação cósmica poderia limitar o tempo de permanência segura em Marte, tornando inviável a ideia de uma colônia permanente. A radiação em Marte apresenta um dilema significativo para os cientistas: como proteger os astronautas e os futuros colonos desse perigo invisível? Atualmente, existem várias estratégias em estudo. Uma das principais ideias é construir abrigos subterrâneos, onde a espessa camada de solo marciano serviria como uma barreira natural contra a radiação. A criação de habitats em cavernas ou túneis, protegidos por camadas de rochas e solo, é uma possibilidade promissora, mas envolve desafios de infraestrutura e logística imensos, além do impacto psicológico de se viver sem acesso direto ao ambiente externo. Outra abordagem envolve o desenvolvimento de materiais de construção que possam bloquear a radiação, como escudos feitos de metais e até mesmo água. Esses materiais poderiam ser usados para revestir a parte externa de habitats e veículos, criando uma barreira artificial contra a radiação. No entanto, a criação e o transporte desses materiais em quantidade suficiente até Marte podem ser economicamente e tecnicamente inviáveis para uma colônia de larga escala. Além disso, há o desafio do tempo. Cada viagem a Marte dura meses, expondo os astronautas a níveis elevados de radiação durante a jornada. Soluções de longo prazo, como avançados escudos de radiação para naves espaciais e materiais inovadores, ainda estão sendo pesquisadas, mas esses avanços tecnológicos ainda não chegaram a um estágio de aplicação prática. Portanto, a radiação cósmica representa um obstáculo profundo e multifacetado. Ela desafia os avanços na tecnologia de construção, a logística de transporte e até mesmo a medicina espacial. A solução para proteger a vida humana em Marte ainda não está clara, e esse fator solitário pode ser suficiente para determinar o sucesso ou fracasso da colonização marciana. Se Marte deve se tornar um lar, é necessário que encontremos uma maneira de mitigar a ameaça da radiação, uma força invisível que coloca em risco toda a nossa ambição de conquistar o planeta vermelho. Outro desafio para a colonização de Marte é a gravidade reduzida do planeta, que representa um risco ainda pouco compreendido para a saúde humana. Em Marte, a gravidade equivale a apenas 38% da gravidade terrestre. Isso significa que uma pessoa pesando 70 kg na Terra pesaria apenas 26,6 kg em Marte. Embora possa parecer fascinante, a ausência de uma gravidade semelhante à da Terra traz consequências sérias para o corpo humano, especialmente em um cenário de longo prazo. Na gravidade marciana, ossos e músculos não precisam exercer a mesma força que exercem na Terra. Como resultado, o corpo tende a perder massa óssea muscular rapidamente, um efeito já observado em astronautas após longas estadias na Estação Espacial Internacional. Com o tempo, a perda de densidade óssea pode aumentar o risco de fraturas, enquanto a perda de massa muscular afeta diretamente a mobilidade e a capacidade física dos colonos para atividades essenciais, como manutenção, construção e exploração do ambiente. Além dos ossos e músculos, outros sistemas do corpo também são afetados pela baixa gravidade. O sistema cardiovascular, por exemplo, trabalha de maneira diferente. Em Marte, o coração não precisa bombear o sangue com a mesma intensidade, o que pode levar ao enfraquecimento do músculo cardíaco ao longo do tempo. O sangue e outros fluidos corporais tendem a se redistribuir, o que pode causar problemas de circulação e até de visão, um problema observado frequentemente em astronautas em microgravidade, que relataram inchaço na cabeça e alterações na visão. Outro ponto importante é que, em gravidade reduzida, o equilíbrio e a coordenação motora podem ser afetados, dificultando a realização de tarefas complexas ou que exijam movimentos precisos. Em Marte, isso representa um risco direto para os colonos em atividades externas, onde o ambiente já é hostil por natureza. Para que possam se adaptar, os humanos teriam que desenvolver novos tipos de exercício físico e até tecnologias que simulem a gravidade terrestre, embora esses métodos ainda estejam em desenvolvimento e longe de uma solução definitiva. A longo prazo, a baixa gravidade pode ser um obstáculo crítico para qualquer colônia em Marte, especialmente se considerarmos que gerações inteiras nascidas e criadas em Marte poderiam desenvolver corpos adaptados à gravidade reduzida. Isso poderia dificultar, ou até impossibilitar, uma eventual viagem de retorno à Terra, onde a gravidade seria desafiadora para esses indivíduos. A questão da gravidade em Marte vai além da adaptação física e toca diretamente na viabilidade de uma sociedade sustentável e autossuficiente no planeta. Um dos aspectos mais desafiadores da colonização de Marte é a absoluta escassez de recursos naturais acessíveis e a dificuldade de produzir os necessários para sustentar a vida humana.
Diferente da Terra, onde temos acesso a uma abundância de água, ar, alimentos e materiais de construção, Marte exige que cada elemento vital seja trazido da Terra ou extraído de forma inovadora do ambiente marciano. Água, por exemplo, é essencial para a sobrevivência humana e para a produção de oxigênio e combustíveis, mas em Marte, ela é extremamente limitada e inacessível. A maior parte da água marciana está congelada nos polos ou presa no subsolo em forma de gelo, o que torna sua extração um desafio técnico e logístico imenso. Tecnologias de mineração e derretimento de gelo ainda precisam ser aperfeiçoadas para que sejam viáveis em grande escala e a um custo aceitável. Além disso, Marte possui uma atmosfera extremamente seca, tornando qualquer tentativa de extrair umidade do ar praticamente impossível. A produção de alimentos é outro grande obstáculo. Sem solo fértil e sem luz solar em quantidade adequada devido às frequentes tempestades de poeira, o cultivo de plantas e a criação de uma agricultura sustentável exigiriam estufas e sistemas de suporte altamente tecnológicos. Embora estudos mostrem que algumas plantas poderiam crescer em um solo semelhante ao de Marte em condições laboratoriais, transportar e manter as infraestruturas necessárias para o cultivo em solo marciano seria uma tarefa hercúlea e dispendiosa. Assim, a dependência de suprimentos alimentares enviados da Terra pode ser uma necessidade a longo prazo, o que compromete a ideia de uma colônia autossuficiente. Outro recurso vital para qualquer colônia em Marte é o oxigênio. A atmosfera de Marte, composta principalmente de dióxido de carbono, não contém o oxigênio necessário para a respiração humana. A tecnologia MOXIE da NASA, uma experiência que faz parte da missão Perseverance, demonstrou que é possível extrair oxigênio de dióxido de carbono, mas ainda está em estágios iniciais. Para garantir uma colônia durável, será necessário ampliar em muito essa capacidade de produção de oxigênio, o que demanda tempo e investimentos. Além disso, a energia é um recurso fundamental e também limitado em Marte. A energia solar é a opção mais viável, mas sofre com limitações significativas devido às tempestades de poeira e à distância do Sol, que reduz a quantidade de energia recebida. Alternativas como a energia nuclear são vistas como promissoras, mas o desenvolvimento e transporte de reatores para Marte são complexos e representam riscos de segurança. Sem fontes confiáveis e sustentáveis de energia, a sobrevivência e o crescimento de uma colônia são inviáveis. Em resumo, a escassez de recursos naturais em Marte representa um desafio multifacetado, que não se resolve apenas com tecnologia avançada, mas também com soluções de longo prazo e sustentáveis. As dificuldades em obter água, oxigênio, alimentos e energia podem transformar o sonho de uma colônia autossuficiente em Marte em uma missão dependente de apoio contínuo da Terra, uma realidade que coloca em xeque a viabilidade e a independência dessa colônia no futuro. Além dos desafios físicos e tecnológicos, a colonização de Marte apresenta um problema muitas vezes negligenciado, mas igualmente crucial: o impacto psicológico e social do isolamento extremo. Os primeiros colonos em Marte enfrentariam uma solidão sem precedentes, vivendo em um ambiente hostil e distante de tudo que consideramos familiar, a uma comunicação atrasada em até 24 minutos em cada direção. Esse isolamento severo poderia gerar estresse psicológico, ansiedade e depressão. A ausência de paisagens naturais, de luz solar direta e de variações climáticas, bem como a necessidade de viver em habitats fechados e pressurizados, pode afetar profundamente o bem-estar mental dos colonos. Na Terra, já observamos que profissionais que trabalham em condições isoladas, como os astronautas na Estação Espacial Internacional, desenvolvem uma fadiga de confinamento, onde o ambiente fechado e a falta de interações sociais diversificadas prejudicam o estado emocional. Em Marte, o efeito desse isolamento seria ainda mais acentuado. A falta de contato direto com amigos e familiares, o estresse constante dos riscos ambientais e a rotina restrita a um espaço pequeno poderiam criar uma sensação de prisão e alienação. Para muitos, isso significa um desgaste mental contínuo, que não pode ser subestimado em uma colônia onde a estabilidade emocional e a cooperação são essenciais para a sobrevivência. Outro fator importante são as dinâmicas sociais entre os colonos. Um grupo isolado e pequeno tende a enfrentar desafios de convivência e gestão de conflitos. A falta de privacidade e o convívio constante com os mesmos indivíduos podem intensificar tensões e desentendimentos. Em ambientes isolados, como bases de pesquisa na Antártida, as interações interpessoais frequentemente são fontes de estresse e necessitam de treinamento específico para assegurar uma convivência saudável. Soluções para esses problemas estão sendo estudadas, mas ainda não existem respostas definitivas.
Psicólogos espaciais propõem o uso de realidade virtual para simular a Terra e suas paisagens naturais, permitindo que os colonos façam passeios virtuais em florestas, montanhas e praias para aliviar a saudade do ambiente natural. Além disso, o treinamento psicológico intensivo e estratégias de resolução de conflitos são essenciais para preparar os colonos para a convivência em Marte. No entanto, apesar dessas estratégias, o impacto psicológico do isolamento em Marte representa uma ameaça persistente. A resiliência mental e emocional será um requisito essencial para qualquer pessoa que embarque nessa jornada, e a habilidade de lidar com a solidão e a restrição social será um dos fatores determinantes para o sucesso ou fracasso da colonização marciana. Em Marte, a falta de uma atmosfera densa e de um campo magnético protetor expõe qualquer colono a um nível extremo de radiação cósmica, um dos maiores desafios para a colonização do planeta vermelho. Diferente da Terra, onde somos protegidos contra a maior parte da radiação solar e cósmica por uma camada de ozônio e pelo campo magnético terrestre, Marte é praticamente desprotegido, recebendo doses de radiação que podem ser letais a longo prazo. A radiação cósmica em Marte vem de várias fontes, incluindo o Sol e eventos cósmicos distantes, como supernovas. Esse tipo de radiação é altamente penetrante e tem o potencial de danificar células e tecidos humanos, causando desde náuseas e fadiga até um aumento significativo no risco de câncer e danos ao sistema nervoso central. Estudos mostram que uma exposição prolongada a essa radiação pode afetar o DNA humano, aumentando a chance de mutações celulares e degenerações, o que representa um problema grave para a viabilidade de uma colônia permanente. Para mitigar esses efeitos, seriam necessárias estruturas de abrigo altamente reforçadas e protegidas contra a radiação. No entanto, construir essas estruturas é extremamente complexo e caro, especialmente considerando a escassez de recursos e a dificuldade de transporte de materiais robustos da Terra para Marte. Uma das alternativas em estudo é a utilização de materiais locais, como o regolito marciano, para criar escudos naturais que absorvam parte da radiação. Pesquisas também exploram o uso de habitações subterrâneas, que poderiam fornecer uma camada de proteção adicional, aproveitando a própria crosta do planeta. Além da infraestrutura física, outras soluções tecnológicas estão sendo estudadas. A criação de campos magnéticos artificiais em pequenas áreas de habitação é uma das ideias exploradas pelos cientistas, embora a tecnologia necessária para isso ainda esteja em desenvolvimento. Outra alternativa seria o uso de roupas espaciais reforçadas com materiais que bloqueiem a radiação, permitindo que os colonos realizem atividades ao ar livre sem exposição direta. No entanto, essas soluções ainda não resolvem completamente o problema da radiação cósmica. A realidade é que, mesmo com proteção, os colonos ainda estariam expostos a níveis de radiação significativamente maiores do que na Terra. Esse fator limita o tempo de exposição que cada colono pode ter na superfície e aumenta a necessidade de monitoramento constante da saúde. Também levanta questões sobre a possibilidade de gerações futuras em Marte, já que a radiação poderia causar problemas genéticos que afetariam a saúde e o desenvolvimento das próximas gerações. A radiação cósmica, portanto, não é apenas um risco para a saúde individual dos primeiros colonos, mas também representa uma ameaça à sustentabilidade e continuidade da colônia marciana. Esse desafio faz com que muitos questionem a viabilidade de uma presença humana prolongada em Marte, exigindo avanços tecnológicos significativos e uma infraestrutura complexa para proteger os colonos. Estabelecer uma colônia em Marte exige uma infraestrutura complexa que vai além dos abrigos para proteger os colonos. Para tornar uma base habitável e autossuficiente, é necessário garantir a produção de energia, o armazenamento e purificação de água, o cultivo de alimentos e o desenvolvimento de sistemas de suporte à vida, como oxigênio e controle de temperatura. Cada um desses aspectos representa um desafio logístico e tecnológico imenso, pois Marte é um ambiente radicalmente diferente da Terra. A produção de energia, por exemplo, é um dos primeiros requisitos para qualquer base em Marte. A opção mais viável parece ser a energia solar, mas esta solução enfrenta limitações. A distância de Marte ao Sol significa que a energia solar disponível é cerca de 60% da que temos na Terra, e tempestades de poeira marcianas podem bloquear a luz solar por semanas, limitando gravemente a capacidade de geração. Uma alternativa viável seria o uso de pequenos reatores nucleares, que fornecem uma fonte constante de energia, mas que são caros, complexos de transportar e levantam questões de segurança. Outro desafio crucial é o abastecimento de água. A água é essencial não só para consumo, mas também para o cultivo de alimentos e para a produção de oxigênio e combustível.
Marte possui gelo em seu subsolo e nos polos, mas extrair e purificar essa água exige tecnologia avançada e, principalmente, uma enorme quantidade de energia. O transporte contínuo de água da Terra é inviável, tornando necessário que os colonos encontrem formas de explorar os recursos locais de forma sustentável. A criação de alimentos também exige inovação. Marte não tem solo fértil, nem a mesma composição atmosférica que permite o crescimento de plantas. Qualquer tentativa de cultivo em Marte depende de estufas seladas e de um sistema complexo de controle de nutrientes e gases. Experimentos na Terra mostraram que é possível cultivar certos tipos de plantas em solo semelhante ao marciano, mas a replicação desses resultados em Marte ainda depende de avanços em tecnologia agrícola e uma infraestrutura significativa. Além disso, a logística de transporte e comunicação representa um desafio por si só. A comunicação entre Marte e a Terra possui um atraso de até 24 minutos devido à distância, dificultando o controle remoto de operações e o suporte direto em caso de emergências. Isso exige que a colônia seja equipada com sistemas de monitoramento e controle altamente autônomos, capazes de operar sem intervenção imediata da Terra. O transporte de suprimentos e peças de reposição da Terra para Marte será sempre uma operação complexa e demorada, demandando uma autonomia operacional cada vez maior para que a colônia possa se manter com menos apoio externo. Esses desafios tornam claro que estabelecer uma infraestrutura funcional em Marte requer um esforço inédito de adaptação tecnológica e uma logística precisa. A autossuficiência alimentar é uma das maiores barreiras para a colonização de Marte. Diferente da Terra, onde temos solo fértil, chuva e um ambiente relativamente estável para o cultivo, Marte é um lugar hostil para qualquer tipo de agricultura convencional. A superfície marciana é composta de regolito, uma camada de poeira e rochas finas que, além de não ser adequada para o cultivo, contém substâncias tóxicas como perclorato, tornando necessário um processo intensivo de tratamento para remover essas toxinas. Sem solo fértil, os colonos precisariam criar sistemas fechados, como estufas e módulos de cultivo hidropônico, onde as plantas crescem em soluções nutritivas em vez de solo. A agricultura hidropônica, já utilizada em algumas regiões da Terra com recursos limitados, pode ser uma das soluções viáveis em Marte. No entanto, ela exige grandes quantidades de água e eletricidade, recursos que, como visto, são escassos e difíceis de gerenciar em Marte. Para mitigar esses desafios, cientistas estudam formas de cultivo que requerem menos água e nutrientes. O cultivo aeropônico, por exemplo, no qual as plantas crescem em um ambiente de névoa rica em nutrientes, reduz a necessidade de água e elimina a dependência do solo. Além disso, estudos sobre o cultivo em solo marciano simulado na Terra têm demonstrado que algumas espécies de vegetais podem crescer em condições marcianas com ajustes específicos, como a adição de matéria orgânica e a neutralização de compostos tóxicos. Mas a agricultura em Marte vai além da produção de alimentos. Também é uma questão de saúde psicológica e bem-estar dos colonos. A presença de vegetação verde ajuda a reduzir o estresse e a sensação de confinamento, fornecendo um aspecto natural em um ambiente artificial. Psicólogos espaciais defendem a criação de pequenos jardins e áreas de cultivo como parte das missões, não apenas para a produção de alimentos, mas também para promover uma sensação de normalidade e conexão com a Terra. No entanto, garantir a autossuficiência alimentar ainda exigiria um grau de eficiência e tecnologia que está além do que temos disponível atualmente. Isso torna provável que, durante as primeiras missões, a colônia dependerá de abastecimentos regulares de alimentos desidratados e concentrados vindos da Terra. Só com o avanço contínuo das tecnologias de cultivo e processamento é que uma colônia marciana poderá começar a produzir sua própria comida em quantidades suficientes para se sustentar. A agricultura em Marte, portanto, representa um desafio técnico e logístico monumental, mas é essencial para qualquer sonho de colonização a longo prazo. Sem fontes autossustentáveis de alimentos, a presença humana em Marte continuará limitada por nossa capacidade de transportar recursos da Terra. Colonizar Marte é uma empreitada com custos astronômicos, tanto no sentido financeiro quanto no de recursos materiais e humanos. Enviar uma única missão tripulada a Marte pode facilmente ultrapassar dezenas de bilhões de dólares. Esse valor cobre o desenvolvimento de tecnologias de transporte, a construção de habitats autossustentáveis, os sistemas de suporte à vida, a logística de transporte de suprimentos e as missões de resgate e manutenção. Em um cenário de colonização permanente, esses custos aumentam exponencialmente. Para financiar um projeto tão ambicioso, seriam necessárias parcerias entre governos,
agências espaciais e corporações privadas. A NASA, a SpaceX e outras entidades já investem em pesquisa sobre Marte, mas ainda não há um plano financeiro definitivo para cobrir uma colonização em larga escala. Isso levanta dúvidas sobre a viabilidade econômica de um projeto marciano a longo prazo, especialmente em um mundo onde ainda existem crises sociais, econômicas e ambientais que demandam atenção. Além disso, a sustentabilidade econômica de uma colônia em Marte dependeria da criação de uma economia autossustentável no planeta. No entanto, a colônia dependeria da Terra para quase todos os recursos essenciais, como alimentos, água, equipamentos médicos e materiais de reparo, pelo menos nas primeiras décadas. Mesmo que alguns recursos possam ser extraídos de Marte, como gelo e minerais, seria necessário desenvolver toda uma infraestrutura para mineração e processamento, o que implica custos adicionais significativos. Há propostas para financiar a colonização por meio da exploração de Marte e do espaço em geral. Alguns estudiosos e empreendedores sugerem que a mineração de asteroides próximos ou da própria superfície marciana poderia ser uma fonte de renda viável, extraindo metais preciosos ou outros elementos raros que poderiam ser enviados de volta à Terra. No entanto, a tecnologia necessária para tal exploração ainda está em estágio inicial e enfrenta barreiras logísticas e de segurança. Outra ideia é transformar Marte em um destino para o turismo espacial, onde turistas pagariam por uma experiência inédita de estar em outro planeta. Mas as dificuldades práticas de manter turistas em um ambiente tão inóspito e as preocupações com a saúde tornam esse modelo improvável no curto prazo. Essas incertezas financeiras colocam em perspectiva os desafios de investir em Marte. A viabilidade de uma colônia permanente depende não apenas da tecnologia e da ciência, mas também de uma infraestrutura econômica sólida e sustentável que consiga manter a colônia e evoluir para uma independência relativa. Até que essa estrutura esteja desenvolvida, o sonho da colonização marciana continuará sendo um empreendimento de alto risco e alto custo. A colonização de Marte permanece um dos maiores desafios da humanidade. A combinação de fatores como radiação intensa, falta de água acessível, ausência de uma atmosfera protetora e os imensos custos econômicos torna essa empreitada extremamente complexa. Ao longo dos últimos anos, avanços tecnológicos e científicos nos aproximaram do objetivo, mas as barreiras ainda são formidáveis. Mesmo que a colonização ainda pareça distante, cada obstáculo superado representa uma conquista para a ciência e para a compreensão de nossos próprios limites. A pesquisa desenvolvida para enfrentar esses desafios tem um impacto direto não só no espaço, mas também em nossa vida na Terra, desde a criação de tecnologias avançadas até o desenvolvimento de novos métodos para garantir sustentabilidade e segurança. A jornada em si se tornou tão importante quanto o destino, e enquanto esse sonho continuar a fascinar e a motivar a humanidade, ele permanecerá vivo. Obrigado por assistir. Assista também o vídeo que está aparecendo na sua tela, e não se esqueça de se inscrever no canal.